você faça muito barulho agora, porque nós vamos ter o primeiro preletor, Zaqueu. O ensaio está ficando bom, creio que até sábado a gente vai estar fera nisso aí. Eu quero que você estenda a sua mão para cá, para que nós possamos abençoar a vida do Zaqueu. Pai querido, nós te agradecemos, Deus, por o Senhor ter escolhido o teu servo para essa noite, estar falando aos nossos corações. Pai, eu sei que o Senhor já deu algo a ele, Deus, uma palavra especial, Deus, direto do trono do Senhor. Então, Pai, usa o teu filho agora, Deus, para falar conosco, para que nós possamos assim receber, Deus, muitas das respostas que buscamos. Em nome de Jesus, Pai, nós o abençoamos. Amém. Boa noite! Queridos, um privilégio estar aqui. É uma alegria muito grande, finalmente chegou o MDA Jovem 2015. Eu sei que com grande expectativa a gente tem esperado esse tempo, esperado estar juntos, e tem sido tão legal, porque outras cidades nós temos, dessa vez a gente está recebendo, mas quando a gente vai, né? Então a gente tem a oportunidade de estar em outros lugares, interagindo com outros jovens, e tem sido muito bênção, porque o Senhor tem se manifestado através desse tempo. E não vai ser diferente nesse MDA Jovem. Deus vai falar com você, querido. Deus quer falar com você e vai falar com você. Basta que nós temos um coração aberto para ouvir o que Ele tem para ministrar nas nossas vidas. É só o começo. Tem expectativa. É assim como você chegou com expectativas do que o Senhor vai falar com você, eu também tenho expectativas do que Deus vai falar comigo. E Ele já tem falado, e Ele já tem ministrado, e Ele já tem dado bênçãos para as nossas vidas. E eu queria aproveitar esse início de MDA Jovem, para agradecer tantas pessoas. Eu sei que muitas vezes a gente faz isso no final, mas eu queria fazer isso no início, porque foram muitas reuniões, foram muito tempo gasto, investido com pessoas, até chegar o dia de hoje. Tantas pessoas trabalhando na organização, isso tudo aqui é fruto de muito suor, de muito trabalho, pessoal do som, pessoal da imagem, o pessoal de recepção. Quantos aí tem aí a sua sacolinha, seu kit, sua pulseira, seu crachá? Isso é resultado de uma equipe abençoada. E como o Jonathan começou falando aqui, que honra a quem merece honra, eu queria agradecer. Eu sei que muitas vezes não aparece, não chega aqui à frente todos os que estão trabalhando, suando, tem gente lá na cantina trabalhando, mas tudo isso é feito para Deus, é feito com muito, muito esforço e para Deus, porque sabemos que essa recompensa, ela não é terrena, pode vir a ser, mas é visando o nosso Deus. Então eu queria agradecer muito a essas pessoas também. Nós temos pessoas que estão hospedando, que para mim esse é uma das coisas tão preciosas, é hospedar as pessoas. Possivelmente você, se é de fora, deve estar hospedado na casa de um dos irmãos, e eu queria agradecer a toda a nossa igreja esse amor, esse cuidado, esse carinho que tem. Muito obrigado, porque esse evento acontece por causa de você também. É o sucesso que é por causa de você. Queridos, nada mais original do que a primeira palavra. O tema da minha palavra é grande, mas profundo. Eu quero falar sobre isso nessa noite, porque de tantas ideias, de tantos temas sugeridos, chegamos a esse tema, grande, mais profundo. E tem um significado, e eu acredito que cada um dos preletores vão chegar aqui neste lugar, e eles vão dar um significado ao grande, mais profundo. E eu quero começar
Porque aí eu comecei a procurar qual o significado, que isso, definições, dicionário mesmo, fui lá atrás, e palavra por palavra eu comecei a... Grande, qual é a definição de grande? Que tem uma dimensão maior do que o habitual. Isso é grande. Que é maior do que aquilo que deveria ser. Isso é grande. Depois vem o mas. Blá. Mas tudo bem, eu vou ler para você. Conjunção coordenativa. Aí os professores aí me ajudam. Que pode ser substituída por porém, contudo, entretanto, todavia. Então podia ser lá, grande, porém profundo. E profundo, cujo fundo está distante da superfície. Mas também podemos traduzir dessa maneira: profundo, que vem do íntimo. Ficando melhor, né? Profundo. Difícil de entender. O que ele disse mesmo? Olha, ele foi tão profundo que eu não consegui entender o que ele queria dizer. Isso também pode ser traduzido o profundo. Grande, mas profundo. Beleza, Zaqueu, temos a definição. Legal. Mas o que é grande e profundo? O que é grande e profundo? A conferência? Não. Os preletores, os caras são fera. Gente, pastor Claudinei vem aí. O cara é fera. A Mônica vem aí. Gente, a Juliana vai pregar, gente. Olha só, tanta gente. Mas será que é deles que a gente está se referindo? Também não. Agora sim. Vocês, grande, pessoas importantes e profundas. É vocês? Também não. Aí eu comecei a viajar. Eu fico lá viajando, né? E pensando em coisas grandes e profundas. E pensando se uma coisa pode ser grande e não ser profunda. Será que uma coisa pode ser grande e não ser profunda? Pode. Eu fui procurar na natureza, por exemplo, e aí essa semana eu estava na academia lá, e tem uma TV quase na minha frente, e eu fui ver uma reportagem, e essa reportagem era de uma árvore em São Paulo que tinha caído. E aí a árvore estava assim, caidinha. E de repente eu olhei, quando a câmera passou mais para baixo, que a raiz era muito pequena. Aí, por isso caiu a árvore. Com uma chuva, ela é grande, mas não é profunda. Então uma coisa pode ser grande e pode não ser profunda. E eu também fui lembrar, queria tanto que o pastor Odilon estivesse aqui, porque a gente brinca tanto em casa, de uma cidade no Rio Grande do Sul que chama São José do Norte, que fica no interior do Rio Grande do Sul, mas no interior do interior mesmo. Para ter uma ideia, ela fica mais ou menos uns 350 quilômetros da capital, Porto Alegre. E aí, para você chegar nessa cidade, você chega numa cidade chamada Rio Grande, pega uma balsa, 30 minutos de balsa para chegar em São José do Norte. Aí, quando eu era mais jovem, porque eu continuo sendo jovem, quando eu era mais jovem, minha família foi pescar nessa cidade. E aí a gente ficou todo empolgado, pegamos uma lancha, uma lanchinha, sabe? Aqueles barquinhos assim, que a gente põe um motorzinho atrás, e fomos pescar. Só que não ia pescar no mar, ia pescar, lá chama, não sei se vocês vão entender, açude. Entende açude? Uma represa, assim, de água doce. A gente foi pescar nesse açude. Aí chegamos lá, a gente perdia de vista. Grande. E beleza, né? Molecão, vamos colocar essa lanchinha na água. Aí foi na beirinha, coloca, não sei o que, monta motor, beleza. Aí já baixa o motor e rolou.
Aí o meu pai diz assim: ô, na beira não dá, né? Pega o remo, vai um pouquinho mais, aí, beleza. Fui, remo, e aí o remo batia no chão, e remo, e o remo continuava batendo no chão, e remo. Ah, não, desci e vou empurrando. Eu disse: a hora que afundar, eu vou, mas eu tô seguro no barco. E corre, e vai. E, gente, era aquilo dali, era uma fundurinha assim, e não afundava mais. Ou seja, o motorzinho não viu água, não podia encostar na água. Então, assim, era grande, mas não era profundo. Então, uma coisa pode ser grande e pode não ser profundo. Eu fui ver na Bíblia, em Mateus 7, finalzinho do versículo 26 e 27, fala sobre a casa edificada sobre areia. Diz assim, que o homem insensato, no caso, edificou a casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Parece que a casa era grande, mas ela não era profunda. Então a Bíblia fala que as coisas podem ser grandes e não ser profunda. E o contrário, eu também acredito que tenha nas coisas. Pode uma coisa ser profunda e não ser grande? Como que uma coisa vai ser profunda e não vai ser grande? Gente, eu descobri, na verdade eu já até sabia, mas eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre o broto do bambu chinês. Não sei quantos já ouviram falar disso, mas diz que esse bambu chinês, você vai, semeia ele e começa a cuidar. E aí você cuida lá uma semana, um mês, um ano e nada. 2 anos e nada. 3 anos, 4 anos. Diz que no final do 5º ano ele começa a subir. Até o 5º ano ele simplesmente cresce para baixo. Ele é profundo e ele não sobe. Então existem coisas profundas que não são grandes. Eu disse: Deus, mas para aí, e as pessoas? Elas podem ser grandes e não ser profunda? Aí tem os manos aí, os gaiatos, né, que vão dizer: ah, sim, aquele cara importante, o boa pinta, que tem dinheiro, mas que algumas vezes quando a gente se aproxima, quando nós nos aproximamos dessas pessoas, a gente vê que eles não têm conteúdo, que eles são vazios por dentro. Vazio. Um cara aparentemente grande, mas não é profundo. Eu disse: Deus, mas essa pessoa então é uma pessoa fútil. Falando em futilidade, o tema da nossa conferência é grande, mas profundo, né? Mas o que é grande, queridos? Já me questionaram que na rua, disseram que viram as nossas camisetas, disseram: mas o que é grande e profundo, menina? Sabe o que é grande, querido? Meu Deus é grande. Sabe o que é profundo? Meu relacionamento com meu Deus. Esse é grande e profundo. Então, se alguém passar por você, não perca tempo, gente. Não perca tempo. Se alguém perguntar: mas vem cá, me diz uma coisa, o que é grande? O que é profundo? Vem cá, vou te dizer o que é grande e profundo. Chega mais. Grande é o meu Deus. Profundo é o relacionamento que eu tenho com Deus. E já não perde tempo, já diz assim: ó, e Ele quer ter um relacionamento profundo contigo, meu querido. Ora comigo.
Existe pessoas na Bíblia que a Bíblia relata que foram grandes e não foram profundas. Quero citar 2 aqui rapidamente. Um deles foi Saul, um rei, um grande rei de Israel, separado, ungido por Deus, separado por Deus, e que ao longo do seu reinado, Saul foi ficando raso, foi perdendo a profundidade, e foi ficando raso. Da mesma forma, Sansão, não existe exemplo melhor do que Sansão, nazireu, um homem que tinha voto com Deus, e foi perdendo também a sua profundidade, foi ficando raso, gente, foi ficando raso no seu relacionamento com Deus. Pode ser uma pessoa profunda e não ser grande? O que você acha? Que parece que uma coisa está ligada na outra, ainda mais falando de pessoas. Então será que pode uma pessoa ser profunda e não ser grande? Deus me deu a oportunidade de ir a Israel, e eu fui num lugar chamado as ruínas no Monte Massada. E queridos, lá eu vi uma cena que eu nunca mais vou esquecer. Acho que até eu causei tumulto no lugar lá. Nós estávamos, depois pesquisa aí, vale a pena conhecer a história de Massada. Fica na frente do Mar Morto. Gente, espetacular. Nós estávamos na sinagoga, uma ruína, na verdade, e aí tinha e a gente foi, sentou, orou, teve um tempo bem gostoso lá. E nesse lugar, de repente, quando o pessoal já saiu para ver outras coisas, lá, eu saí assim num cantinho, tinha meio uma paredezinha, e gente, tinha na lateral assim, um vidro, e dentro daquele vidro, não sei se era alguma coisa, uma parte da sinagoga que tinha sido reconstruída, tinha um judeu lá dentro, com uma mesa iluminada, com os manuscritos e uma caneta de pena. Mas aquele judeu transmitia uma paz, parecia ser uma pessoa tão grande, tão importante naquele lugar, tão grande, mas na verdade, você olha, ele era mais profundo do que grande, porque ele tinha algo que as pessoas não viam. Ele estava ali não fazendo questão de aparecer. E muitas vezes nós corremos atrás de coisas para aparecer, corremos atrás de coisas para que eu seja reconhecido, sendo que o principal não é esse. O principal é ser reconhecido por Deus. O principal é estar no centro da vontade de Deus. Tem um texto de Samuel, 1 Samuel 16, 6 e 7, que diz assim: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é esse que o Senhor ungiu. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor está mais interessado no nosso coração, queridos. O Senhor está mais interessado no que homens não conseguem ver.
E como resultado do seu coração, você pode vir a ser grande. Como resultado da profundidade que você tem em Deus, você pode vir a ser grande. Olha só, versículo 18 diz assim, só contextualizando o que eu vou ler, o rei Saul estava sendo atormentado por demônios, por espíritos maus, como a Bíblia diz. E aí um oficial disse assim: conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saul mandou um mensageiro a Jessé com a seguinte mensagem: envia-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Olha só, olha onde é que estava Davi. Ele não estava fazendo nada aparentemente grande, ele estava cuidando de ovelhas, mas ele era profundo, porque ele era um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. É um cara profundo, e é esses que Deus quer usar. Quem foi o sucessor de Saul? Foi o próprio Davi. Davi foi o ungido de Deus. Sabe o que Deus quer de você? E possivelmente você veio a este lugar, você veio a essa conferência com o coração de Deus. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim lá na conferência? O que o Senhor quer de mim na minha casa? O que o Senhor quer de mim no meu ministério? O que o Senhor quer de mim na minha família? O que o Senhor quer de mim? O Senhor quer de você que você seja grande, mas profundo. Simples assim. Que você seja grande, porém profundo, com um ministério profundo. Um ministério que prospera, querido. É isso que Deus quer de você. Deus quer que você ganhe pessoas através do ministério que Ele tem colocado nas tuas mãos. Deus quer que você abençoe pessoas. Deus quer que através de você nasça uma geração de pessoas abençoadas. Que o que Deus tem para você fazer, você faça. Porque se você não fizer, Deus vai dar isso para outro. Então Deus espera que o que Ele colocar na sua mão, você faça. Deus quer que tudo que você venha fazer, você faça de coração. Que seja de coração profundo, entregue nas mãos dEle. E para mim, pensando em ministério, que você foque em ser profundo, não ser grande. Que o seu foco, que o seu alvo seja ser profundo, que você tenha um ministério profundo e que a grandeza do seu ministério seja Jesus. Que a grandeza do ministério que Deus colocar nas suas mãos venha a ser consequência da intimidade que você tenha com Ele. Sabe o que mais Deus quer de você? Que você seja um discipulador grande e profundo. Que você seja um discipulador, primeiro um discípulo, e depois um discipulador que abençoa o seu discípulo, que cuida dos seus filhos, que ame os seus filhos. Que na igreja tem alguns que me chamam muito a atenção. Tem algumas pessoas na nossa igreja, e tem uma piazada que chama o seu discípulo de pai.
E tem atitudes de pai para com o seu discípulo. Para com o seu discipulador. Tem atitudes de pai. Eu posso fazer tal coisa, pai? Eu estou indo lá, pai. Acho tão legal isso. Até que os filhos vêm pedir dinheiro, né? Mas eu acho muito legal. Acho mesmo. Acho mesmo. Porque a gente vê a entrega total desse discipulador. Uma entrega total, queridos. Ele não é apenas o discipulador. Deus espera que você seja um discipulador, não personagem, não ator. Põe a capa do discipulador agora. Agora eu vou lá discipular. Vai lá, discipula, fala, tá, beleza. Aí sai do discipulado, tira a capa do discipulador e vive normal. O pai não consegue fazer isso. O pai não consegue, queridos. Eu estava lá na salinha desesperado, porque eu tenho que falar essa noite. E de repente chega o Davi. Cadê meu filho? Davi? Está lá no fundo. Aí ele abre e fala: pai, não sei o que. Não dá para dizer assim, arruma outro pai agora. Sai daqui, moleque. Não dá para dizer, é filho. E o seu discípulo é seu filho também. Por mais que às vezes dá vontade de fazer isso. É seu filho. Você cuida dele. E é o mesmo relacionamento que você precisa ter com o seu discipulador, de paternidade. Sabe mais o que Deus quer de você? Que você tenha uma família grande, todavia profunda. Não grande em números, mas grande em qualidade. E profunda em intimidade, profunda em amor. Que você seja um filho exemplar. Isso que Deus espera de você, querido. Mas Zaqueu, meu pai, minha mãe, eles não são cristãos. Honre eles. Ore por eles, jejue por eles. Deus espera, queridos, que você seja e que você tenha uma família grande, todavia profunda. Que você seja submisso aos seus pais, que você abençoe seus pais. Sabe quando o meu relacionamento com meu pai mudou? Quer dizer, melhorou? E melhorou assim, em proporções gigantescas, quando eu passei a honrar ele muito mais do que eu honrava. Quando minha mãe é falecida, quando meu pai foi casar de novo, eu fui o primeiro a saber. E eu fui o primeiro a dizer: pai, estamos juntos. Vamos orar, pai. Vamos orar. Vamos orar, pai, porque se for ela, Deus, se for ela, vai ser uma bênção para minha irmã. Vamos orar, pai. Puxa, vai ser muito bom. Eu fui o primeiro a incentivar. Quando ele disse: olha, filho, é ela, vou casar, eu fui o primeiro a dar o presente para ele. Honrei meu pai. Queridos, honre seu pai, honre a sua mãe. Isso é o que Deus espera de você. Não importa o que está acontecendo. Meu pai é sempre um dos primeiros a saber o que acontece na minha vida. Meu pai mora lá perto de São José do Norte, lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, longe, 1000 e poucos quilômetros. Mas eu estou sempre falando com ele. Eu estou sempre dizendo: pai, estou pensando em fazer isso, o que o senhor acha? Pai, estou orando, pai, me ajuda em oração, porque eu estou orando por tal coisa. Eu estou orando pelo MDA Jovem, pai, jejua por mim, pai. Eu estou desesperado, eu estou perdendo o sono, pai, ora por mim. Eu honro ele: pai, estou pensando em trocar de carro, o que o senhor acha? Olhei aquele carro: não, filho, esse carro não. Ah, tá, meu pai não tem influência financeira na minha vida, mas ele tem influência de autoridade na minha vida. Ele é meu pai. Honre. Você quer ir bem, queridos? Honre
honre o seu pai, honre a sua mãe. Se quer ser próspero, quer viver muito, honre. Honre, é isso que a Bíblia fala. Honre seus pais. Sabe o que Deus espera de você, querido? Que você tenha um relacionamento grande, contudo profundo. Um relacionamento, primeiro com Deus, com Ele próprio, e depois com as pessoas. Que sejam relacionamentos que honrem a Deus, que traga honra e glória a Deus. Que quando você olhar para uma pessoa e o olhinho brilhar, que você venha lembrar de Deus em primeiro lugar. Que esse relacionamento tem que ser um relacionamento para honrar a Deus. Tem que ser um relacionamento da vontade de Deus. Você precisa fazer coisas que honrem a Deus. E como eu tinha proposto no meu coração de não falar mais do que meia hora no culto de abertura, eu quero partir para o final. Mas eu não quero fazer um apelo. Eu quero fazer um convite. Nessa noite, eu quero fazer um convite a um relacionamento profundo com Deus. Eu quero fazer um convite para que juntos, nós, eu e você, sejamos uma geração com um relacionamento profundo com Deus. Em Romanos 8:39 diz assim: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura de toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Nada, querido, nada pode nos separar. Eu quero te convidar, querido, a se colocar em pé. Eu quero te fazer um convite para que você tenha profundidade no relacionamento com a tua família. Que a partir de hoje você saia desse lugar com isso muito claro. Se você está anotando, agora você ficou em pé, mas anote: profundidade com Deus e no relacionamento com a minha família. Foque nisso, querido. Deus vai te abençoar. Seremos uma geração que vai fazer a diferença. Uma geração comprometida com Deus. O meu convite nessa noite é um convite a um profundo compromisso com seu discipulador e com os seus discípulos. Que eu e você venhamos ter um profundo compromisso, e que esse convite dessa noite venha ser um profundo compromisso com os dons que Deus tem te dado. O que você tem feito com esses dons que Deus tem dado a você? Mas de repente você olha para mim e diz assim: Zaqueu, mas eu tenho feito isso, eu tenho sido comprometido com Deus, eu tenho jejuado, eu tenho orado, eu tenho lido a palavra. Zaqueu, eu tenho tido compromisso com a minha família, apesar de alguns ainda não ter entregue a sua vida a Cristo, mas eu tenho comprometido. Eu tenho tido um compromisso com a minha família, eu tenho tido um compromisso com os meus discípulos. Eu corro atrás, mas eles não querem nada, Zaqueu. Eu quero te lembrar da lição. A lição que o bambu chinês nos dá. São 5 anos. 5 anos. Regando, cuidando. E o crescimento é para baixo. 5 anos crescendo para baixo. Querido, olha aqui para mim.
Se ainda não começou a crescer, querido, é porque não chegou no final do 5º ano. Se ainda não está crescendo, querido, é porque não chegou no 5º ano ainda. Persevera, continua orando, continua comprometido, continua. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Se você sair deste lugar, e se for para sair com uma palavra do que eu falei, saia com a palavra continua. Não para. Continua. Não chegou o final do 5º ano. Se ainda não está acontecendo, o final do 5º ano vai chegar.